Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, hoje ao vivo, né? Essa semana foi uma semana um pouco corrida, nós tivemos que, até por causa da Semana de Igualdade Racial, nós transmitimos um programa na segunda-feira e transmitimos o programa do Dr. Eros Grau ontem. E hoje a gente está entrando ao vivo para a gente tratar de dois assuntos importantíssimos para a sociedade brasileira. Primeiro, o mundo das startups, né, esse mundo de aceleração das startups, esse novo conceito, né, do trabalho humano, da forma de empreender, da forma de capitalizar não só o conhecimento e o capital simbólico, mas também essa forma de transformar o mundo pelo viés econômico mesmo, né? Então, essa busca do empreendedorismo, que é a palavra, não sei se eu chamo de palavra da moda, mas é a busca da remuneração por si só, através das suas próprias ideias e através do seu próprio esforço, né? Obviamente que precisa aliar isso a várias tecnologias, né? E eu tentei casar uma pauta que tem um pouco a ver, que é as novas tendências de resolução de conflitos, e nesse contexto também está embutida a arbitragem. Eu acho que as duas coisas se casam muito bem, porque é o futuro da sociedade brasileira, é o futuro do mercado e é o futuro do trabalho, né? Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, e para bater esse papo super importante, super interessante, está aqui a doutora Suzana Cremasco, que é minha amiga. Toda vez que eu chamo de Suzana fica uma coisa assim meio, parece que a gente não é amigo, a gente é muito amigo, não se engane, mas é uma expert nessa área de resolução de conflitos, né, e de novas soluções de conflitos, e muito ligada à arbitragem. Suzana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Lá dos idos do rádio até hoje, né? Temos evoluído. Agora já temos até agenda, né? Betão, para mim, um prazer sempre estar aqui, estar com seu público para discutir dessa vez um tema que, sem dúvida nenhuma, está na ordem do dia, que são os novos métodos ou as novas formas de solução de conflitos para além do Poder Judiciário, e que tem tudo a ver com essa questão das startups, da tecnologia, dessa nova forma de a gente pensar o mundo em que a gente vive e transformá-lo. Então, para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Alegria minha, alegria nossa da TV Banqueta. Ana, seja muito bem-vinda, primeira vez, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma pauta super importante e super interessante, né? Instigante também, porque tem muita gente querendo empreender e às vezes, não, quero criar uma startup, mas pensando em criar uma startup que eu vou vendê-la por 10 milhões de reais, não é por aí, né? Seja muito bem-vinda, e é muito importante você estar aqui nesse momento para a gente poder tratar desse assunto, principalmente com a Orbe, né? Que é uma aceleradora, se eu posso chamar dessa forma, mas também com uma ideia empreendedora e inovadora também. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, estar aqui ao lado da Suzana. Fiquei muito feliz com a sua visita lá ao Orbe, e a gente já começou esse papo lá e hoje nós vamos continuar aqui trazendo uma audiência junto. Acho que nós vamos aprender muito juntos aqui. Obrigada por essa ponte, é um prazer estar aqui com você. Ana, vamos começar esse bate-papo logo? Vamos. Como é que a gente pode entender o mundo das startups hoje? Isso é a tendência de mercado? Olha, acho que é muito importante a gente trazer aqui um pouco do conceito de startup, né? O que é uma startup? Uma startup é um grupo, né, de pessoas ali, alguém que está buscando uma solução para um problema real da sociedade, só que ele busca um modelo de negócio repetível e escalável. O que significa isso?
Ah, então quer dizer que o McDonald's é uma startup? Poxa, é repetível e escalável, né? Tem um monte aí. Não. Na verdade, a diferença da startup para outros negócios que são replicáveis, a escalabilidade ela está ligada ao crescimento do faturamento da startup não está proporcional ao crescimento de infraestrutura, de mão de obra, da base ali. Então, a tecnologia proporciona isso. Muitas vezes a gente vê, né, o quê? Empreendedores que têm ali 10 pessoas no time, 15 pessoas no time, faturando milhões. Que às vezes uma empresa com um modelo de negócio, com bens de consumo, né, alguma coisa assim, demora muito tempo e precisa de muita gente, um custo muito robusto para poder prosperar e para chegar nesse nível de faturamento. A startup, através da tecnologia, de metodologias de trabalho mais ágeis, mais próximas do cliente, ela consegue atingir esse resultado de forma mais rápida, né? Ou então com menos recurso, com menos infraestrutura. E aí você me perguntou sobre a questão de ser tendência, ou se isso o momento, a oportunidade do momento. Olha, nunca foi tão pulverizado a questão da tecnologia, né? Então, as pessoas elas estão conseguindo ver problemas na sociedade e falam, gente, se eu colocar um aplicativo, se eu criar um site, se eu fizer um software, isso pode ajudar a resolver esse problema. Então, eu acho que as startups elas estão trazendo um pouco desse espírito de pegar e fazer, né? Que é o espírito empreendedor que você falou aqui no início. Sim. Na verdade, não é nem todo mundo ficar criando as suas próprias empresas, mas é muito mais um clamor, um chamado, ou então um viés de se arregaçar as mangas e eu vou resolver meus problemas aqui. Então, esse protagonismo do ser humano mesmo. A ideia está ligada também, porque às vezes a pessoa tem a ideia, mas nunca fez na prática. A ideia é casar essas duas coisas. A função do Orb é essa, de auxiliar nessa aplicação da teoria, da ideia com a prática? Olha, o Orb ele entra como uma aceleradora de conexões para negócios que já estão um pouco mais formados e não estão na fase de ideação. Para startups, para pessoas que estão com alguma ideia, alguma coisa assim, e queiram colocar isso em prática, o ideal é buscar programas de pré-aceleração. Vou dar um exemplo de um que acontece aqui em Belo Horizonte, que é o Founder Institute. É um dos maiores programas do mundo de pré-aceleração. A gente tem aqui representantes desse programa. Ele vai te ajudar a sair da ideia para uma primeira venda, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu cliente, e aí durante várias semanas você consegue fazer isso. O Orb não. O Orb, depois que você já está com produto no mercado, já tem alguns clientes, você está no momento exato de que eu já entendi mais ou menos o que eu preciso fazer, agora eu preciso achar por onde que eu vou repetir isso e escalar. Vou dar um exemplo disso. O Uber, por exemplo, lá no início, quando eles estavam fazendo a ideia do Uber, ou então do Easy Taxi, que também é bem famoso, né, que já foi vendido. Quem comprou o Easy? Boa pergunta. O Easy Taxi foi comprado pela Cabify, se pela não me engano. Acho que foi. A gente pode dar um double check aí nisso. Mas o... Eu fiz o recorte na hora errada. Né? Não, imagina. Mas aí, assim, por exemplo, quando o Thales, né, que foi o fundador, o Thales Gomes, que foi o fundador da Easy Taxi, quando ele estava lá atrás criando a ideia, ele não chegou já fazendo um aplicativo, tudo, não. Ele tentou entregar a proposta de valor dele, né? Tipo assim, olha, a pessoa, você tem dificuldade para achar um táxi, como é que você faz, tal... Então, peraí que eu vou te trazer aqui, aí um táxi vem e te leva para um outro lugar. No momento em que ele entendeu qual que é a proposta de valor e o que ele realmente entrega, aí ele embarca a tecnologia e faz um modelo para poder escalar aquilo. Então, nesse sentido, a startup, no momento em que ela já entendeu o que ela entrega, ela já tem um produto formatado e precisa encontrar o modelo de negócio que vai fazer com que aquilo escale e aí atinja um mercado gigante, realmente tem esse crescimento, ela pode procurar o Orb. Por quê? O empreendedor já está mais maduro, o produto já está mais maduro, então através da conexão com o Orb, a gente consegue ajudar esse empreendedor a achar mercado, clientes, mentoria, investidores e várias outras questões que ela possa precisar. Deixa eu pular para a Suzana. Suzana, como é que a gente vai fazer nessa indústria 4.0, direito 4.0, processo 4.0? Nós não sei.
4.0 é a frase da vez, a né? Frase da vez. 4.0 do jeito que está corrido, está parecendo uma pala de 6 canecos. Né? Na verdade, Betão, o que tem acontecido? Nós viemos, na verdade, de uma cultura em que nós aprendemos a solucionar os nossos conflitos exclusivamente perante o Poder Judiciário. Então, é muito comum a seguinte frase sendo repetida pelas pessoas: olha, você toma cuidado, senão eu vou te processar. Então, te processar é quase que uma frase libertadora, né, para todos os nossos males. E quando a gente vai ver qual é a realidade que a gente tem no Poder Judiciário hoje, só para você ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números do ano de 2019, e o Poder Judiciário brasileiro hoje tem nada menos que 78 milhões de processos em estoque. Mais grave do que isso, não são nem os 78 milhões, não. São os 20 milhões de processos que foram distribuídos no Brasil durante o ano de 2018, o que dá mais ou menos uma média de 55 mil processos por dia. E quando a gente está lidando com essa realidade, evidentemente que esse excesso de litigiosidade, esse excesso de demandas, essa busca incessante pelo Poder Judiciário, tem trazido algumas consequências que são consequências bastante ruins para os usuários do Poder Judiciário. Eu falo que a gente pode colocar aí de cara 2 grandes problemas. Em primeiro lugar, a demora na solução do conflito. O relatório que foi divulgado dá conta de que, em média, o tempo de tramitação dos processos hoje está em 4 anos, ou seja, eu entro com uma ação hoje, se eu tiver sorte e ficar na média, só vou ter a minha solução do conflito dali a 4 anos. E eu falo que nem de longe isso é regra, nem de longe isso é certo. Eu mesmo lá no escritório tenho processos com 8, 9, 10, 12 anos em tramitação. E justamente em virtude disso, nós já há algum tempo começamos a pensar em desenvolver novas formas de solucionar os nossos conflitos. Isto é, como solucionar os nossos conflitos para além do Poder Judiciário. E dentro dessa perspectiva, que dá ensejo a um fenômeno que a gente chama de justiça multiportas, ou de forma mais moderna ainda, de arquitetura de solução de conflitos, ou de desenho de solução de conflitos, a gente tem aí uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. A gente tem a mediação, a gente tem a conciliação, a gente tem os comitês de resolução de disputas, a gente tem a arbitragem. E isso, claro, sem exclusão do processo judicial, né? O processo judicial continua aí à disposição de quem eventualmente necessitar, mas hoje toda a estratégia da solução de conflito dentro desse modelo aí de direito 4.0 tem sido pensada no ensino, na prática, daquilo que a gente chama de arquitetura mesmo de solução de conflitos, ou engenharia de solução de conflitos. O aluno que sai hoje, e eu não quero discutir o profissional que já está no mercado, que esse vai ter que se atualizar de qualquer forma, mas esse aluno que está entrando agora, esse menino que está entrando agora para a universidade ou para a faculdade, ele precisa estar antenado com essa parte da prática mesmo? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que eu me formei há 15 anos atrás e saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar a respeito de arbitragem, de mediação, de conciliação. E isso foram coisas que foram surgindo ao longo da minha vida profissional como alternativas àquela realidade do processo judicial. Hoje, um aluno que está na faculdade, ele obrigatoriamente precisa procurar se informar, estudar, aprender, conhecer, se aprofundar em relação a esses métodos. Isso hoje não só está nas novas diretrizes curriculares do curso de Direito, mas eu falo que é para além do curso de Direito. Eu falo que conflitos é algo que permeia a todas as profissões de uma forma geral. A Ana talvez possa me corrigir se eu estiver errada, mas uma das principais causas que a gente tem de trava do desenvolvimento de startups, muitas vezes é a existência de conflitos entre aquelas pessoas que iniciaram, porque começa tudo de forma muito, muito amadora, muito no feeling, muito informal, e à medida em que a coisa vai tomando corpo, tomando forma, começam a aparecer
aparecer divergências. Se a gente não consegue fazer um tratamento adequado para essas divergências, de forma a gente entender que a ideia, o produto, aquilo para o que nós estamos trabalhando, precisa ser mais importante do que prevalecer a minha ideia ou a sua ideia, a minha vontade ou a sua vontade, a tendência é que esse modelo de negócios ele não culmine por estar, ele não prospere. Então, isso em todas as áreas, né? Se a gente vai para um outro extremo, estamos falando aqui de tecnologia, se a gente vai para o extremo, por exemplo, da área da saúde, né? A área da saúde é um ambiente potencialmente explosivo para você ter conflitos. É um ambiente altamente tenso, é um ambiente que muitas vezes ele não tem previsibilidade no que vai acontecer, porque a gente pode ter o melhor tratamento, o melhor médico, a melhor estrutura hospitalar, etc. Se o corpo do paciente não reage da forma como a gente gostaria, você tem uma quebra de expectativa e a quebra de expectativa gera conflitos. Então, a gente está aqui falando de direito, mas essa realidade de aprender sobre novas formas de solucionar conflitos e cuidar de trazer isso para a nossa realidade é algo que permeia todas as profissões de uma forma geral. Muito bem, deixa eu fazer um intervalo, a conversa tá boa, já sei que o tempo está passando, vou fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com cultura geral, para ver intervalo é rapidinho. Ô Ana, essa ideia do mundo 4.0 e as pessoas envolvidas com startup, como é que a gente entende todo esse movimento, essa correria que está aí, né? É a tecnologia mesmo que pôs todo mundo para andar mesmo, andar mais rápido. O smartphone é uma realidade. Agora, essa coisa, você tem falado muito, a uberização do trabalho, né? Isso também é uma tendência e as pessoas não precisam ter medo dessa coisa de empreender. Como é que funciona isso? Como é que você trabalha essa ideia? Olha, eu particularmente sou muito otimista com a vinda das novas tecnologias, porque eu acredito que as novas tecnologias são uma oportunidade para o ser humano voltar a ser essencialmente humano. Tudo aquilo que é feito pela máquina, que é repetido, que você fica ali, todo dia eu faço a mesma coisa. Se você coloca uma máquina para fazer aquilo, o que o ser humano pode estar liberto para poder fazer, né? Pode estar liberado para poder fazer. Pode criar, pode ajudar, pode abraçar, pode conversar com outra pessoa. E hoje em dia uma das maiores lacunas da sociedade é exatamente essa ausência emocional mesmo. As pessoas estão cada vez com mais dificuldades emocionais, psíquicas, e tudo isso tem muito a ver com o distanciamento do ser humano. Nós somos humanos, o ser humano ele é um ser essencialmente sociável. Então, eu acredito muito na tecnologia, eu tenho visto isso. É claro, né, gente, como tudo nessa vida, igual o direito. Você pega o pior do ser humano, mais o direito, dá um tanto de coisa ruim, né? Você pega também o pior do ser humano, mais a tecnologia, dá Black Mirror. Não tem pra onde correr, não. Não é? Mas, a gente também tá aqui pra mostrar que no dia a dia, existe também aquilo que é o melhor do ser humano, aquele que quer resolver problema, que tá inconformado, que tá querendo trazer soluções que resolvam problemas da sociedade. Por exemplo, ontem eu li uma notícia super fresca, né? Que a Microsoft está desenvolvendo na Índia uma tecnologia que vai ajudar
a antecipar o diagnóstico de câncer. Incrível isso. Isso é o melhor do ser humano aliado à tecnologia. Então, nesse sentido, eu acredito... Parece que é o câncer de mama, né? Câncer cervical. Cervical. Isso, exatamente. Eu vi um de câncer de mama, acho que 5 anos antes, você consegue prevenir 5 anos antes. Não, incrível isso, sabe? N outras doenças, eu essas falo questões. Que é muito engraçado, porque essa ideia da tecnologia, da aproximação do direito com a tecnologia, o direito é uma área tradicional demais, e eu acho que talvez das grandes áreas foi a última a começar a sofrer efetivamente esse impacto da tecnologia. E hoje, praticamente todos os congressos de direito que você vê, que você vai, a palavra inteligência artificial e direito e novas tecnologias está na ordem do dia. E sempre com muita apreensão por parte de quem fala no seguinte sentido: não, porque a partir do momento em que eu tiver um processo de novas tecnologias, de automação, etc., a gente vai ter desemprego em massa na área do direito, esse é um a figura suporte. do advogado vai acabar. Não, de e eu forma falo assim, alguma. gente, de forma alguma, muito antes pelo contrário, nós vamos substituir processos que são processos mecânicos, Sim. repetitivos, etc., mas aquilo que é a essência do que o bom advogado, do que o bom juiz, do que o bom membro do Ministério Público, eles vão fazer, vai continuar existindo. Então, para quem puder aprender a viver dentro dessa nova realidade, e como a Ana colocou muito bem, é você pegar aquilo que é a atividade humana, aquilo que a máquina não substitui. Eu acho que a gente vai Você vai querer viver um abraço de uma ambiente, máquina, né? claro, a gente vai viver num ambiente que é um ambiente muito melhor do ponto de vista profissional. Eu tiro a repetitividade, eu tiro a massificação, eu tiro o Ctrl+C, Ctrl+V, e eu passo a trabalhar com aquilo que realmente importa, aquilo que é realmente essencial, entendeu? E aí, nesse sentido, né, esse momento da uberização das coisas, tudo, a gente tá num momento em que a tecnologia ela vai estar cada dia mais no nosso dia a dia, assim, sabe, para poder melhorar as nossas dinâmicas, tudo. Quando você fala de uberização, você diz muito mais no sentido de diminuir os intermediários, né? Aquilo que você ia lá fazer algo, agora tem um você diminui esse intermediário e você consegue conectar as pontas, que é basicamente o que o Uber faz. Eu acredito nisso. Igual a Suzana estava trazendo aqui, antes a gente achava que tinha que ir lá e processar alguém. No sentido de, eu preciso de um juiz, de um terceiro para vir resolver essa nossa relação. O que é a arbitragem, a conciliação? Não, vai direto na pessoa. Existem mecanismos, formas de você resolver isso. Vamos trazer os páreos aqui, quem que pode hoje resolver. Até mesmo de forma online, exatamente. Né? Hoje você tem as chamadas online dispute resolution, que são métodos de solução de conflitos que se dão de forma online. Eu tive um problema, eu entro num determinado site, uma determinada plataforma, cadastro qual é o meu problema, apresento quais são os documentos, vai ser feita a conexão com a outra parte, perguntar se a outra parte eventualmente tem ou não interesse em solucionar aquele conflito em determinadas diretrizes, balizas, e isso vai caminhar. E aí eu fico pensando, poxa, será que é melhor eu ter a possibilidade de me valer dessa forma de solução de conflitos? Claro, preservando idoneidade, seriedade, controle, a gente tem uma série de cuidados que a gente precisa ter, né? Esclarecimento das pessoas, etc. É claro que é muito melhor eu ter essa ferramenta de acesso à solução do conflito do que eu eventualmente ficar 4, 5, 6, 7 anos no judiciário com todos os custos associados a isso, né? E aí, assim, eu acredito muito nessa tendência. Por isso que eu falei lá no início da questão que esse universo do empreendedorismo aliado às tecnologias, né, das startups, o que a gente pode aprender com ele? É exatamente isso, de você correr atrás e resolver os seus problemas. É muito mais, vamos dizer assim, trazendo mais autonomia e liberdade para o indivíduo, de vamos conversar, vamos resolver, vamos arregaçar as mangas aqui e correr atrás daquilo que a gente quer ver como problema na sociedade, a gente se posicionar como seres humanos capazes de resolver. Para a gente ir para a parte final do programa, aceleração está na ordem do dia mesmo? A Orbe é uma aceleradora mesmo. Aceleradora de conexões. De conexões.
isso está na ordem do dia, vai ser esse mundo de conexões, esse mundo de interligação entre pontas. Isso é o que está na ordem do dia para a gente poder não só discutir, mas aprender e tentar conhecer cada vez mais? Sim, fato. Criar pontes, nós sermos bons criadores de pontes, que é uma coisa que a gente estava até conversando aqui agorinha, né? Está na ordem do dia. Por quê? Nós estamos falando de universos, de mundos, de sociedades cada vez mais polarizadas. Se você não consegue criar pontes entre ambientes completamente diferentes, o conflito intergeracional, por exemplo, nas empresas, nunca teve um momento em que a gente tivesse 5 gerações convivendo numa mesma empresa. Eu tenho geração Z, geração milênio, tem baby boomers, tem geração pós-guerra. 5 gerações. Se as pessoas não forem capazes de fazer pontes e conexões e colocar todo mundo para poder trabalhar em prol de resolver um problema, as coisas não vão funcionar. Então, numa sociedade cada vez mais dinâmica, instável, polarizada, com problemas em 3 vezes, 5 vezes, não sei quantas vezes mais complexos, se nós, como seres humanos, não formos capazes de criar conexões que vai realmente nos unir como seres humanos, como empresas, soluções, o que quer que seja, nós não temos como avançar. Né? Então, acelerar conexões significa muito formar indivíduos capazes de criar pontes e também ter ferramentas que vão nos auxiliar nessas pontes para gerar resultado, riqueza e realmente prosperidade para a sociedade. Suzana, o direito está por aí também? A educação está passando por essa transformação também? O direito vai ter, a universidade vai ter que adaptar essa coisa? Né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem hoje uma necessidade, que é uma necessidade premente, de haver uma reforma na forma como o ensino do direito ele tem sido feito. Hoje em dia, a gente ainda tem, na maioria das instituições, um currículo que é um currículo extremamente tradicional, e é preciso que os cursos de direito atraiam para dentro dele esses conceitos, essas habilidades, essas formações que estão na ordem do dia. Né? Um estudante de direito hoje que não se preocupa com a questão da tecnologia e de como a tecnologia pode utilizar, um estudante de direito que não busca eventualmente essa percepção de empreendedorismo, gestão, etc. Um estudante de direito que não vai se preocupar em formas de solução de conflito, então de negociação, de mediação, de arbitragem, qual que é a diferença entre cada um desses métodos, quando eu utilizo cada um desses métodos, quais são as consequências de se escolher cada um desses métodos, esse estudante, certamente, ele será um profissional ultrapassado. Então, justamente por força disso, é importantíssimo que os cursos de direito se atentem para essa perspectiva e que os profissionais que já estão no mercado também se atentem para essa perspectiva. Eu sei que a imensa maioria dos profissionais que a gente ainda tem hoje no mercado são profissionais que são, na verdade, imigrantes digitais, né? Porque não nasceram no universo digital, não são nativos digitais. E, da mesma forma, são profissionais que foram criados num ambiente de processualização da solução de conflitos. Esses profissionais precisam, com urgência, se reinventar. Se eles, eventualmente, quiserem se manter atuantes dentro do mundo do direito. Podem ir lá pro Orb. Pode. Lá a gente tem os eventos, tem o Orbitar, tem os próprios empreendedores, as startups, então estão todos muito convidados para poder... Vamos fazer essa ponte aí. Isso. Podem fazer direito no UniBH, que é uma das instituições que vem fazendo todo esse processo de transformação curricular justamente com vistas a atualizar esse conteúdo. Então, assim, são duas instituições aí que estão preparadas para que a gente possa receber esse profissional. O aluno vai ter que ser empreendedor de si mesmo. Ele vai ter que... A sua carreira está na sua mão. Mais do que nunca, a carreira está na própria mão. Na verdade, eu acredito nisso desde sempre, né? Só que agora está ficando mais explícito. Eu sou uma pessoa que eu acho que tá mais difícil a gente é protagonista da nossa própria história. Então, eu acho que você tem que se empreender. E se empreender, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, pensar qual é a minha ideia, qual é o meu valor agregado,
qual é o caminho que eu tenho que percorrer para que eu possa desenvolver aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. Não necessariamente eu estou dizendo que todas as pessoas precisam ter uma startup, né? Não é nada disso, mas é de você ser capaz de se perceber como um grande potencial dentro desse novo universo. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, programa bacana, corrido, mas é isso mesmo, bem dinâmico. Ana, muito obrigado pela presença, Suzana também. Obrigada. Vai voltar mais vezes, viu, Ana? Tamo junto. Suzana não precisa nem falar, que eu já vou desde a época do rádio. Um grande abraço e até Muito amanhã, bom. se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020. Prova 30 de novembro. Inscreva-se. unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.